Como eu calculo o preço dos meus produtos para venda direta e também no iFood? Se você tem dificuldade para calcular o preço dos seus produtos, fica nesse vídeo que eu vou mostrar passo a passo como eu faço o cálculo dos meus produtos. Antes de começar, eu quero dizer que esse é um assunto muito denso e que a maioria das pessoas cobram para ensinar. Então, como eu vou estar passando esse conhecimento aqui para vocês de graça, eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês engajem no vídeo, porque isso ajuda aqui na produção de conteúdo, beleza? Bom, eu vou começar mostrando aqui no caderno, e é isso mesmo, eu tô fazendo no caderno para ninguém ter desculpa de fazer, tá? É claro que se você fizer numa planilha de Excel vai ficar muito mais fácil, mas isso não significa que se você não sabe mexer no Excel ou você não tem um computador, você não possa usar essa técnica para precificar os seus produtos, combinado? E para começar, gente, você vai precisar levantar aqui a lista dos insumos. É tudo o que você usa aí para produzir os seus produtos. Então aqui eu levantei. Eu, obviamente, uso muito mais do que isso. Aqui eu levantei os ingredientes relacionados à receita que eu vou mostrar para vocês aqui a título de exemplo. Mas vocês vão colocar todos os itens que vocês usam para preparar os ingredientes, os produtos de vocês. Seja brigadeiro, bolo, enfim, o que vocês usarem. Combinado? Aqui nessa coluna aqui, nessa primeira coluna, eu coloquei o termo unidade, que é a unidade de medida referente ao meu insumo. Olha só. Açúcar. A gente sabe que a gente compra o açúcar no quilo. O preço do açúcar é no quilo. No entanto, aqui a gente vai usar a grama. Por quê? Porque isso vai fazer mais sentido na hora que a gente for montar nossa ficha técnica. Açúcar, grama, bicarbonato de sódio, grama. Tudo aqui que for comprado em peso, você vai colocar aqui em grama, tá beleza? E aqui, leite, ml, porque é um líquido, ele é vendido em ml, assim como o óleo, beleza? Leite condensado, gente, não é unidade. Você compra uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Por que eu estou colocando grama aqui? Porque é importante que você saiba que para a cozinha existe outros modelos de embalagem de leite condensado que vende, por exemplo, um sachê de 2,5 kg, sachê de 5, lata de 3. Então, assim, se você colocar a unidade aqui, você vai ficar refém de sempre usar como referência a caixa de leite condensado, beleza? Então, a nossa precificação tem que levar em consideração grama. Já aqui embaixo, eu tenho os ovos, que aqui eu não coloco dúzia, não coloco cartela, eu coloco unidade, e aí eu tenho que levar em referência o preço desse ovo. Então é só você pegar, comprou uma cartela de 30 ovos, divide pelo custo e você vai descobrir quanto custa um ovo. Você já coloca aqui o preço do seu ovo, olha só. Beleza? Sal também em grama, e aqui, esses itens aqui é unidade. Um adesivo para um bolo, caixa transparente, unidade, e a embalagem que eu uso, que é a G32 alta, também unidade, beleza? Então, faça aí o levantamento dos seus insumos e quanto custa. Eu não quero aqui saber quanto você gastou na sua compra no supermercado, não é isso. Eu quero saber quanto custa uma porção desse elemento. Então, por exemplo, 1000 ml de leite, para mim, sai a R$ 4,99. É isso que eu quero que você faça. Agora, nessa parte aqui, a gente começa a entrar na ficha técnica objetivamente. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Se você ainda não tem a sua receita em peso, em grama, comece a fazer isso agora. Ah, o meu bolo tem, a minha receita de bolo é 3 xícaras de trigo. Gente, esquece. Vai lá, pega a balança, mede as 3 xícaras de farinha de trigo e vê quantos gramas tem de trigo. Faça isso para todos os seus ingredientes. Por quê? Porque você não compra, gente, essas coisas aqui, ó, em xícara, tá? Quantas xícaras tem num pacote de farinha de trigo? Eu não faço a menor ideia. Então, assim, esquece isso. Para a ficha técnica, você vai transformar os seus insumos, aquilo que você usa, em grama e em ml, ou unidade, que é o caso dos ovos. Beleza? Então aqui eu tenho a ficha técnica da minha massa base de chocolate. É a massa que eu uso de verdade aqui nos meus produtos. Essa massa, quando eu termino de bater ela me dá 2.600 gramas, que seria 2,6 kg.
tá? Então eu tenho aqui, ó, o açúcar, bicarbonato, café em pó, porque eu não uso leite nesse bolo, eu uso café, que eu coo, que eu passo na cafeteira. Chocolate 50%, farinha de trigo, fermento, óleo de soja, ovos e sal. Esses são os insumos que eu uso nessa receita. Pronto, nessa coluna aqui eu tenho unidade de medida, que são as unidades de medidas referentes a esses insumos aqui. Isso eu já falei. E aqui eu tenho a quantidade desses insumos que eu uso nesta receita. Então, de açúcar eu uso 600 gramas, Bicarbonato 5, café eu uso 20 gramas, chocolate 200 gramas, farinha de trigo 650, fermento 20, óleo de soja 330, ovos eu uso 6 ovos sal 5 gramas. Pronto. Isso é importante para que a gente chegue no custo do nosso produto. Como é que a gente vai fazer esse levantamento do custo? Eu coloquei a fórmula aqui, gente, ó. Eu falo fórmula porque é o nome certo, mas, gente, não é nem um bicho de 7 cabeças. É simplesmente pegar a quantidade, multiplicar pelo preço desse produto, dividido pela unidade de medida. Então, eu destaquei aqui a minha folha só para deixar claro para vocês. Olha só, vamos pegar como referência aqui o açúcar, que eu já fiz. Então, você vai pegar a quantidade, que é 600, multiplicar pelo preço. Qual é o preço? R$ 3,47. Dividido pela medida. Qual é a medida? 1.000. O valor que der, você vai colocar aqui. Agora eu vou fazer com a farinha de trigo. Então tá. Eu uso na minha receita 650 gramas de farinha de trigo. Então essa é a quantidade, vezes o preço. Aqui eu tenho farinha de trigo, o preço R$ 4,95. Igual a isso, dividido por 1.000. Esse é o valor que eu gasto de farinha de trigo. Lembrando, gente, que aqui, ó, a regra da casa decimal é se esse número aqui, ó, ele é maior ou igual a 5, você arredonda esse para o próximo número. Então aqui seria R$ 3,22, beleza? Mas se você estiver fazendo na planilha, ele vai te dar esse valor aqui, não vai ter problema, tá? Mas de qualquer forma, se você for na planilha e pedir para ele mostrar só 2 casas decimais, isso aqui vai virar, esse 1 vai virar um 2, tá? Porque é a regra. Quando esse número ele é igual ou maior a 5, o próximo vai ser arredondado para cima, beleza? Agora, se for 4 ou menos, aí ele vai ficar igual. Então, aqui eu tenho 3, ó, farinha de trigo, R$ 3,22, certo? E aí, gente, você vai fazer o cálculo dessa forma, usando essa fórmula para todos os seus ingredientes, beleza? Eu vou fazer aqui esse cálculo e aí eu volto já com os cálculos certinhos. Pronto, pessoal, eu acabei de fazer aqui os cálculos, olha só, dos meus insumos. E agora eu vou somar para descobrir o meu custo total com essa receita que me rendeu 2.600 gramas ou 2,6 kg. Então tá. Vamos começar pelo açúcar. R$ 2,08, mais 0,45, mais 0,68, mais 6,03, mais 3,22, mais 0,72, mais 2,52, mais 4,20, mais 0,01, que é o sal. Total dessa receita, R$ 19,91. R$19,91. Gente, o vídeo ficou muito grande, já tô vendo aqui na tela 13 minutos e 5 e o TikTok só cabe 10 minutos, então eu vou ter que editar. Se vocês gostarem e quiserem a parte 2, comenta aí que eu trago, beleza?